É melhor você não vir hoje. Estamos ocupados. Essas foram as palavras que minha filha Antonella me disse no Dia das Mães, enquanto eu estava na cozinha temperando o peru que tinha comprado com meu dinheiro suado, preparando o almoço especial que fazia religiosamente há 20 anos para uma família que aparentemente não me queria mais lá. Meu nome é Maria Clara Alves. Tenho 68 anos. E naquele momento, segurando o telefone com as mãos tremendo, percebi que havia me tornado um estorvo na vida que eu mesma ajudei a construir. Acordei às 5 da manhã para fazer o bolo de chocolate que Antonella adorava desde pequena. O mesmo que eu fazia todo ano, comprando os ingredientes mais caros porque queria que tudo ficasse perfeito. Rafael, meu genro, sempre fazia questão de comentar sobre comida caseira de verdade quando vinha na minha casa. Então eu caprichava extra para impressioná-lo. Mas quando liguei para confirmar o horário do almoço, minha filha me dispensou como se eu fosse uma visita inconveniente. É que a sogra do Rafael está aqui e... Bem, seria meio estranho ter duas avós no mesmo almoço. Ela explicou, como se eu não fosse a avó oficial do meu próprio neto Lucas. Como se eu fosse apenas uma das opções de avó disponíveis. Do fundo da ligação, consegui escutar a voz conhecida de Dona Aurora, a sogra de Rafael, rindo alto e fazendo comentários sobre sua nora perfeita. Pela primeira vez em 20 anos, eu estava sendo substituída no Dia das Mães da minha própria filha por uma mulher que só conhecia meu neto há poucos anos, desde que Rafael se casou com Antonella. Fiquei ali parada na cozinha, rodeada pelos pratos que havia preparado com tanto carinho. O peru assado, a farofa especial, a salada de maionese que levava horas para ficar no ponto certo, a sobremesa favorita de cada um. Tudo feito para uma celebração que não ia acontecer. Para pessoas que me escolheram como segunda opção. Sou aposentada da Previdência Social depois de trabalhar 35 anos como auxiliar de limpeza em um hospital público. Sempre fui uma mulher resiliente. Criei Antonella e Theo sozinha depois que meu marido nos abandonou quando eles ainda eram pequenos. Trabalhei em 2 empregos durante anos para garantir que não faltasse nada para eles. Minha personalidade sempre foi de generosidade total. Além da minha aposentadoria, sempre usei a pequena herança que recebi dos meus pais para ajudar meus filhos nos momentos difíceis. A casa onde meus pais me criaram, uma propriedade simples na cidade onde nasci, eu alugo há anos e uso esse dinheiro para complementar a vida dos meus filhos. Todo mês, religiosamente, transfiro R$ 500 para a conta de Antonella e pago várias contas de Theo. Quando Antonella se casou com Rafael, foi ela quem me pediu para ser garantidora do financiamento da casa deles, porque a renda do casal não era suficiente. É só até a gente se organizar, mãe. Ela havia dito. 8 anos depois, eu ainda sou a garantidora da casa onde eles moram. Theo, meu filho caçula de 38 anos, também vive com minha ajuda financeira. Há 10 anos eu financiei o apartamento onde ele mora com Maitê, sua namorada há 4 anos. Pago o plano de saúde adicional deles, R$ 200 mensais que saem da minha conta automaticamente. Também liberei um cartão de crédito adicional vinculado ao meu nome para pequenas emergências, que sempre somam mais de R$ 300 por mês. Sou uma mulher de fé, que sempre conversava com Deus nos momentos difíceis, pedindo força para ser a mãe que meus filhos mereciam. E ali, naquele Dia das Mães, olhando para a mesa posta para 6 pessoas, eu, Antonella, Rafael, Lucas, Theo e Maitê, percebi que talvez eu estivesse pedindo as coisas erradas para Deus. Talvez eu devesse ter pedido para que eles aprendessem a me valorizar, em vez de sempre pedir força para dar mais. Depois de desligar o telefone, sentei na cadeira da cozinha e as lágrimas começaram a descer. O bolo de chocolate ainda estava morno sobre a mesa, o cheiro doce misturado com o aroma do peru no forno. Deus, o que eu fiz de errado? Murmurei baixinho, olhando para o teto como sempre fazia quando precisava de respostas. Foi então que resolvi olhar o celular para me distrair um pouco da dor que sentia no peito. Abri o aplicativo de redes sociais e lá estava. Uma foto que Antonella havia postado apenas 1 hora depois da nossa conversa.
Ela estava sorridente, abraçada com Dona Aurora, com uma mesa linda posta ao fundo e toda a família reunida. A legenda dizia: Dia das Mães perfeito com minha segunda mãe, família. Mara gratidão. Cada palavra daquela legenda causou uma dor profunda no meu peito. Segunda mãe? E eu, que a carreguei no colo por 9 meses, que a criei sozinha depois que o pai dela nos abandonou, que ainda hoje pago parte das contas da casa dela. Eu nem sequer merecia uma menção. Os comentários eram ainda piores. Dona Aurora havia respondido: Obrigada por me acolher como mãe. Minha filha querida. E Antonella havia curtido e respondido com corações. Rafael comentou: As 2 mulheres mais importantes da minha vida juntas. Vários amigos deles comentaram parabenizando pela família linda e unida. Eu estava completamente ausente daquela família linda e unida, invisível, substituída. Desde que Rafael entrou na família há 8 anos, ele sempre fez questão de mostrar que tinha uma mãe mais sofisticada e que eu representava o passado simples da família. Rafael trabalha como vendedor de seguros e sempre sutilmente diminuía minhas opiniões nas reuniões familiares, fazendo Antonella acreditar que meus conselhos eram antiquados. Ele tem uma forma sutil de fazer isso. Nunca me desrespeitava abertamente, mas sempre começava suas frases com "na verdade" ou "o que vocês acham se", quando eu dava alguma sugestão. Antonella, que trabalha como secretária em um escritório, começou a me ver através dos olhos dele. Nas últimas reuniões familiares, ela passou a concordar com Rafael quando ele sugeria modernizar algumas tradições familiares. Nossa ceia de Natal virou algo mais simples. Nossos almoços de domingo ficaram mais espaçados para não sobrecarregar ninguém. E minha participação na educação do Lucas foi sendo gradualmente diminuída porque eles queriam dar mais independência para o menino. Theo seguia o exemplo da irmã mais velha, influenciado por Maitê, que é professora de educação infantil. Maitê sempre me tratava com educação forçada, mas deixava claro que eu atrapalhava os planos do casal. Quando eles queriam ter um fim de semana só para eles, eu sempre era a primeira coisa a ser cancelada. Quando eles precisavam economizar, meus presentes de aniversário eram os primeiros a serem cortados da lista, porque a vovó entende, né? Nos últimos meses, senti que estava me tornando uma peça decorativa na minha própria família. Eu estava presente fisicamente nas reuniões, mas ninguém realmente me escutava. Minhas histórias eram interrompidas, minhas sugestões eram ignoradas, e minha presença era tolerada, não celebrada. E ali, naquele Dia das Mães, olhando para aquela mesa posta que não seria usada, para aquela comida preparada com amor que ninguém ia comer, para aquele bolo que era tradição em uma família que aparentemente não me incluía mais em suas tradições, algo dentro de mim começou a mudar. Por 68 anos eu fui a mulher que sempre dizia sim. Sim, eu posso ajudar. Sim, eu posso financiar. Sim, eu posso garantir. Sim, eu posso cuidar. Sim, eu posso cancelar meus planos. Sim, eu posso entender quando vocês não podem me incluir. Mas naquele momento, olhando para meu reflexo na tela preta do telefone, vi uma mulher cansada que havia perdido a si mesma tentando ser tudo para todo mundo. Vi uma mulher que havia dado tudo de si financeiramente e emocionalmente, e que estava sendo paga com descarte e humilhação. Levantei da cadeira e caminhei até o espelho da sala. A mulher que me olhava de volta tinha cabelos grisalhos bem arrumados, roupas simples mas limpas, e uma expressão de cansaço que eu não havia notado antes. Essa mulher havia trabalhado 35 anos para sustentar 2 filhos sozinha. Essa mulher havia aberto mão de relacionamentos amorosos para se dedicar integralmente à família. Essa mulher havia usado suas economias e sua herança para garantir que os filhos tivessem casa própria e estabilidade financeira. E essa mulher estava sendo tratada como um estorvo pela família que ela mesma construiu. Voltei para a cozinha e comecei a guardar a comida na geladeira. Cada prato guardado era uma promessa silenciosa para mim mesma. Isso não vai mais acontecer. O peru que eu havia comprado com meu dinheiro, temperado com meu carinho,
assado com minha esperança, foi embalado e congelado. O bolo de chocolate, que representava 20 anos de tradição maternal, foi cortado em fatias e guardado. Enquanto limpava a cozinha, minha mente começou a processar algumas informações que eu havia ignorado durante anos. Comecei a calcular mentalmente quanto dinheiro eu gastava mensalmente com meus filhos adultos. Os R$ 500 para Antonella. Os R$ 200 do plano de saúde de Theo e Maitê. Os cerca de R$ 300 mensais do cartão adicional. Os presentes constantes, as ajudas pequenas que eles pediam para emergências. As contas que eu pagava só mais esse mês e que se transformavam em compromissos permanentes. Calculei rapidamente. Mais de R$ 1.000 por mês da minha aposentadoria iam diretamente para sustentar parcialmente a vida de dois adultos de 42 e 38 anos, que tinham empregos, que eram casados, que deveriam estar sustentando suas próprias famílias. R$ 1.000 que eu poderia estar usando para viver melhor, para viajar, para ter hobbies, para ser feliz. Mas mais do que o dinheiro, eu estava calculando o custo emocional. Quantas vezes eu havia cancelado meus poucos planos para estar disponível para eles? Quantas vezes eu havia fingido que estava tudo bem quando eles me tratavam como segunda opção? Quantas vezes eu havia engolido desrespeitos pequenos para manter a paz familiar? Quantas vezes eu havia me diminuído para que eles se sentissem maiores? Terminei de limpar a cozinha em silêncio, mas minha mente estava barulhenta. Pela primeira vez em décadas, eu estava pensando em mim mesma. Não na mãe, não na avó, não na garantidora de financiamentos, não na fonte de renda adicional. Eu estava pensando em Maria Clara, a mulher que havia trabalhado duro a vida inteira e que merecia respeito. Fui até meu quarto e abri o guarda-roupa. No fundo, em uma caixa que eu não mexia há anos, estavam todos os documentos importantes da minha vida. Contratos, comprovantes, extratos bancários, escrituras, tudo muito bem organizadíssimo, como eu sempre fui. Peguei a pasta com os documentos da casa de Antonella e Rafael. Eu era a garantidora principal do financiamento. Sem mim, eles não conseguiriam manter a casa. Peguei também os comprovantes das transferências mensais que eu fazia religiosamente há anos. Peguei os extratos que mostravam que eu havia pagado a entrada do apartamento de Theo há 10 anos. Não era uma mulher rica, mas minha aposentadoria de quase 2 salários mínimos, somada ao aluguel da casinha que herdei dos meus pais, me dava uma folga financeira considerável. Uma folga que eu sempre dividi generosamente com meus filhos, acreditando que estava sendo uma boa mãe. Mas uma boa mãe para quem? Para filhos que me excluíam do Dia das Mães? Para filhos que me substituíam por outras pessoas nos momentos importantes? Para filhos que me viam como garantida demais para valorizar? Sentei na cama com todos aqueles papéis espalhados ao meu redor, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava com raiva. Não tristeza, não decepção, não melancolia. Raiva mesmo. Uma raiva limpa e justificada de uma mulher que percebeu que estava sendo usada financeiramente e descartada emocionalmente. E com essa raiva, veio uma clareza que eu não tinha há anos. Eu não precisava aceitar esse tratamento. Eu não era obrigada a sustentar financeiramente pessoas que não me respeitavam emocionalmente. Eu não tinha que continuar sendo a mãe banco que resolve problemas financeiros de filhos adultos que me tratam como inconveniente. Peguei meu celular e liguei para Dr. Samuel, meu advogado de confiança há mais de uma década. Ele atendeu no segundo toque. Dr. Samuel, preciso conversar com o senhor sobre alguns assuntos importantes. O senhor tem horário na segunda-feira? Claro. Dona Maria Clara. Algum problema? Não, doutor. Pelo contrário, acho que finalmente vou resolver alguns problemas que estão pendentes há muito tempo. Desliguei o telefone e olhei novamente para todos aqueles documentos espalhados na cama. Cada papel ali representava anos de sacrifício financeiro para pessoas que me humilharam no Dia das Mães. Cada comprovante era prova de que eu havia sido uma mãe generosa demais para filhos que se tornaram adultos ingratos. Juntei todos os papéis e os organizei cuidadosamente de volta na pasta.
Mas desta vez, não os guardei no fundo do guarda-roupa. Deixei a pasta em cima da cômoda, bem visível, como um lembrete do que eu precisava fazer. Aquela noite, deitei na minha cama olhando para o teto, conversando com Deus como sempre fazia nos momentos importantes. Mas desta vez não pedi força para aguentar mais desrespeito. Não pedi paciência para aceitar mais humilhação. Não pedi sabedoria para entender por que meus filhos me tratavam assim. Desta vez, eu agradeci. Agradeci por Deus ter me mostrado, através da dor daquele Dia das Mães, que eu merecia ser tratada com dignidade. Agradeci por Ele ter me dado força suficiente, aos 68 anos, para perceber que eu ainda podia escolher como queria ser tratada pelos meus próprios filhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormi tranquila. Não com a tranquilidade de quem se conformou, mas com a tranquilidade de quem tomou uma decisão. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma sensação diferente. Não era alívio, não era tristeza. Era uma mistura estranha de determinação e melancolia. Enquanto tomava meu café sozinha na cozinha, ainda cheirando aos temperos do almoço de Dia das Mães que ninguém veio comer, as memórias começaram a chegar como ondas inevitáveis. Lembrei de quando Antonella tinha apenas 7 anos e ficou doente com pneumonia. Foi no inverno de 1989. Eu trabalhava no hospital durante o dia e fazia faxina em um escritório à noite para complementar a renda. Quando ela começou com febre alta, levei ao pronto-socorro e o médico disse que precisaria ficar internada. Passei 3 noites sem dormir no hospital, segurando sua mãozinha pequena e quente, prometendo a Deus que faria qualquer coisa para ela ficar bem. Rafael, o pai dela, havia nos abandonado 2 anos antes, então era só eu e ela contra o mundo. Eu não tinha plano de saúde na época, então cada dia de internação era uma conta que se acumulava. Vendi minha única joia, um anel que havia sido da minha mãe, para pagar o hospital. Quando Antonella se recuperou e voltamos para casa, ela me disse: "Mamãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora como a senhora cuidou de mim." Eu chorei de emoção e prometi a mim mesma que sempre seria a mãe que ela merecia, não importa o sacrifício necessário. Onde estava aquela menina agora? Onde estava a promessa dela? Theo também teve seus momentos. Quando ele estava com 15 anos, começou a andar com uma turma ruim do bairro. Alguns meninos estavam se envolvendo com pequenos furtos e eu percebi que meu filho estava sendo influenciado. Uma noite, encontrei maconha no quarto dele e meu mundo desabou. Conversei com ele a noite inteira, choramos juntos e no dia seguinte eu tomei a decisão mais difícil da minha vida até aquele momento. Usei todo o dinheiro que estava juntando para comprar uma casa e nos mudamos para outro bairro. Precisávamos de um recomeço, longe daquelas influências. O apartamento novo era menor, mais caro, e eu tive que pegar um terceiro emprego para conseguir pagar o aluguel. Trabalhava no hospital de manhã, fazia faxina no escritório à noite, e nos fins de semana limpava uma casa de família. Theo nunca soube do terceiro emprego porque eu saía depois que ele dormia e voltava antes dele acordar. Mas valeu a pena. Ele se afastou daquela turma, terminou o ensino médio, fez um curso técnico de mecânica e hoje tem um emprego digno. Quando ele se formou, me disse: "Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Vou passar o resto da vida retribuindo tudo que a senhora fez." Retribuindo? Pedindo dinheiro emprestado todos os meses e me excluindo dos planos de fim de semana era a forma dele de retribuir? Após o café, resolvi dar uma olhada nas minhas contas bancárias para ter uma visão clara da minha situação financeira. Peguei todos os extratos dos últimos 2 anos e comecei a fazer uma análise detalhada de para onde meu dinheiro estava indo. Os números eram mais chocantes do que eu imaginava. Nos últimos 24 meses, eu havia transferido exatamente R$ 12.000 para Antonella, R$ 500 por mês, religiosamente. Isso sem contar os extras para emergências, presentes de aniversário do Lucas, roupas, brinquedos e as várias vezes que ela me pediu só R$ 200 emprestados, que nunca foram devolvidos. Para Theo, só em plano de saúde foram R$ 4.800 nos últimos 2 anos.
O cartão adicional que eles usavam acumulou R$ 7.200 no mesmo período. E ainda havia os pequenos favores: gasolina, supermercado, presentes para Maitê, contas de telefone que eles esqueciam de pagar. Calculei rapidamente. Nos últimos 2 anos, eu havia gastado mais de R$ 25.000 sustentando parcialmente a vida de 2 adultos formados, com empregos, com suas próprias responsabilidades. R$ 25.000 que eu poderia ter usado para reformar minha casa, para viajar, para viver melhor na minha idade. R$ 25.000 para ser excluída do Dia das Mães. Depois de organizar todos os números, resolvi ligar para algumas amigas que não via há muito tempo. Percebi que nos últimos anos eu havia me isolado socialmente porque sempre estava ocupada, ajudando os filhos com alguma coisa, ou disponível para qualquer emergência familiar. Liguei para a Dona Conceição, uma colega de trabalho do hospital que se aposentou na mesma época que eu. Fazia quase 1 ano que não falávamos. Maria Clara, que alegria ouvir sua voz. Como você está, querida? Estou bem, Conceição. Me desculpe por ter sumido tanto. É que, bem, você sabe como é, né? Família toma muito tempo. Sei sim, querida. Mas você precisa se cuidar também. Aliás, você se lembra que eu te convidei várias vezes para ir na academia da terceira idade com a gente? A turma sempre pergunta por você. Lembrei perfeitamente. Dona Conceição me convidava constantemente para participar das atividades do grupo de idosos do bairro. Caminhadas, aulas de dança, viagens de um dia para cidades próximas, almoços comunitários. Eu sempre recusava porque tinha compromisso com os netos, ou os filhos precisavam de mim para alguma coisa. Conceição, você ainda vai na academia? Claro, segunda, quarta e sexta. E agora a gente também está fazendo aula de artesanato nas terças. Maria Clara, você precisa conhecer a Dona Mercedes. Ela tem 70 anos e está namorando. Conheceu um viúvo de 75 na dança de salão e os dois estão que é uma beleza. Namorando aos 70 anos? A ideia me pareceu tão distante da minha realidade que quase ri. Eu havia aberto mão de qualquer possibilidade romântica há décadas para me dedicar integralmente aos filhos. Quantos homens interessantes eu havia dispensado ao longo dos anos porque tinha que cuidar das crianças ou porque eles não iam entender minha situação de mãe solteira. Maria Clara? Você ainda está aí? Estou sim, Conceição. Estava pensando, você acha que ainda dá tempo de eu participar das atividades de vocês? Claro que dá. Você tem apenas 68 anos, menina. A vida está começando. Que tal vir comigo na quarta-feira na academia? Marcamos o encontro e desliguei com uma sensação estranha. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um compromisso social que não envolvia meus filhos ou netos. Um compromisso que era só meu. No final da tarde, Theo ligou. Como sempre, queria alguma coisa. Oi, mãe. Tudo bem? Olha, a Maitê teve um probleminha com o cartão de crédito dela. Será que dá para a senhora emprestar uns R$ 400? É só até o final do mês. Que tipo de probleminha, Theo? Ah, ela meio que ultrapassou o limite comprando umas coisas para a escola. Você sabe como é? Professora tem que comprar material do próprio bolso. É só um empréstimo, mãe. Ultrapassou o limite comprando o quê? Maitê usava o cartão adicional vinculado à minha conta há 3 anos. Eu recebia as faturas, mas nunca questionava os gastos porque confiava neles. Será que eu deveria começar a questionar? Theo, me explica uma coisa. Por que vocês dois, que trabalham e ganham seus salários, precisam de R$ 400 emprestados da aposentadoria da sua mãe? Houve um silêncio do outro lado da linha. Theo não estava acostumado com questionamentos. Normalmente eu apenas dizia, claro, filho, e transferia o dinheiro. Mãe, a senhora está bem? Parece meio diferente hoje. Estou ótima, Theo. Só estou tentando entender por que meus 2 filhos adultos, de 42 e 38 anos, ainda dependem financeiramente da mãe aposentada. Mãe, não é dependência, são só pequenas ajudas eventuais. A gente retribui de outras formas. Que formas, Theo? Me explica que formas são essas. Outro silêncio.
longo desta vez. Mãe, a senhora está estranha. Aconteceu alguma coisa? A Antonella disse que a senhora ficou meio chateada no domingo porque... Porque o quê, Theo? Porque, bem, você sabe. O almoço foi cancelado por causa da sogra do Rafael. Mas não foi nada pessoal, mãe. Foi só uma coincidência de agenda. Coincidência de agenda. Meu próprio filho estava chamando minha exclusão do Dia das Mães de coincidência de agenda. Theo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você me convidou para alguma coisa? Quando foi a última vez que você quis passar um tempo comigo sem precisar de dinheiro emprestado? Mãe, que pergunta é essa? A gente sempre convida a senhora para as coisas. Quando, Theo? Me fala quando. Silêncio novamente, porque ele sabia que eu estava certa. As únicas vezes que eles me procuravam eram quando precisavam de alguma coisa. Dinheiro, garantia para financiamento, ajuda com Lucas, resolver algum problema. Eu havia me tornado a solução para os problemas deles, não uma pessoa que eles queriam na vida deles. Olha, Theo, sobre os R$ 400. Não vou poder emprestar desta vez. Como assim, mãe? A senhora sempre ajuda a gente. Sempre mesmo? E quando eu preciso de alguma coisa, vocês sempre me ajudam também? Que tipo de coisa a senhora precisa? A senhora nunca pede nada. Eu nunca peço nada porque vocês nunca me dão a oportunidade de pedir. Quando eu ligo, vocês estão ocupados. Quando eu quero conversar, vocês têm pressa. Quando eu quero participar da vida de vocês, eu sou coincidência de agenda. Mãe, não é assim? É sim, Theo. É exatamente assim. E sobre o dinheiro, minha resposta é não. Desliguei o telefone antes dele conseguir argumentar. Minhas mãos estavam tremendo, não de nervosismo, mas de uma energia nova que eu não sentia há anos. Pela primeira vez em décadas, eu havia dito não para um dos meus filhos. E me senti poderosa. Na terça-feira pela manhã, fui até o banco para uma consulta que havia marcado com meu gerente. Queria entender todas as minhas obrigações financeiras relacionadas aos meus filhos e saber quais eram minhas opções. Dona Maria Clara, a senhora é garantidora do financiamento da casa da sua filha há 8 anos. Enquanto ela estiver pagando em dia, não há problemas. Mas se houver algum atraso, a responsabilidade recai sobre a senhora. E se eu quiser me retirar da garantia? É possível. Mas eles precisariam encontrar outro garantidor ou quitar o financiamento. O banco daria um prazo de 60 dias para eles se adequarem. E quanto eles ainda devem? Ele consultou o sistema e me mostrou os números. Ainda faltavam 12 anos de financiamento. Se eles não conseguissem outro garantidor, teriam que vender a casa ou conseguir um dinheiro que eu sabia que eles não tinham. Dona Maria Clara, do MAID. Posso perguntar por que a senhora está considerando isso? Porque eu percebi que estou sendo uma garantidora financeira para pessoas que não me garantem nenhum lugar na mesa do Dia das Mães. Ele me olhou com uma expressão de quem entendeu perfeitamente o que eu estava dizendo. Não disse mais nada. Apenas me explicou os procedimentos caso eu decidisse seguir em frente. Saí do banco com uma pasta cheia de documentos e uma decisão quase tomada. Quase. Porque uma parte de mim ainda tinha medo das consequências. Não medo deles ficarem bravos comigo, mas medo de me arrepender depois. Na quarta-feira, fui encontrar Dona Conceição na academia da terceira idade. Cheguei meio tímida, porque fazia anos que não participava de atividades sociais. Mas as mulheres me receberam como se fosse uma celebridade que voltou para casa. Maria Clara, finalmente, a gente sempre falava de você. Menina, você está com uma cara ótima. Esse cabelo grisalho está lindo. Conta pra gente, como estão seus filhos? A Conceição sempre diz que você tem uns filhos maravilhosos. Por um momento, hesitei. Durante anos, eu respondia automaticamente que meus filhos eram perfeitos, que eu era uma mãe orgulhosa, que tínhamos uma família muito unida. Mas ali, olhando para aquelas mulheres genuinamente interessadas na minha vida, resolvi ser honesta. Na verdade, meninas, estou passando por uns problemas familiares. Descobri que talvez eu tenha sido uma mãe generosa demais e criado filhos que me veem mais como uma fonte de soluções do que como uma pessoa.
O silêncio que se seguiu não foi de julgamento, mas de compreensão. Todas aquelas mulheres tinham histórias parecidas. Querida, disse Dona Mercedes, a de 70 anos que estava namorando. Você não é a primeira, e não vai ser a última. Eu passei pela mesma coisa com meus 3 filhos. Sabe quando eu decidi mudar? Quando? Quando meu filho mais velho me disse que eu deveria vender minha casa e ir morar num kitnet porque a casa era grande demais para uma velha sozinha, e o dinheiro da venda poderia ajudar ele a abrir um negócio. E o que você fez? Mandei ele abrir o negócio com o dinheiro dele e comprei um carro. Aos 65 anos, aprendi a dirigir e comecei a viver minha vida. Hoje eles me respeitam porque eu me respeito. Durante a aula de ginástica, aquelas mulheres me contaram histórias que pareciam saídas da minha própria vida. Filhos adultos que só ligavam quando precisavam de alguma coisa. Netos que eram usados como moeda de troca emocional. Genros e noras que faziam as filhas e filhos se afastarem das mães. Mas também me contaram histórias de recomeço. Dona Conceição havia voltado a estudar aos 60 anos e se formado em artesanato. Vendia seus trabalhos numa feira e ganhava uma renda extra que usava exclusivamente para se divertir. Dona Mercedes estava namorando e viajando pelo país. Dona Rosa havia adotado 2 gatos e dizia que eles eram mais gratos que os filhos que ela criou. Maria Clara, disse Dona Conceição na hora do alongamento. Posso te dar um conselho? Pare de se definir como mãe e comece a se definir como mulher. Você é uma mulher de 68 anos, com saúde, com aposentadoria, com uma casa própria. Você não é só a mãe da Antonella e do Theo. Você é a Maria Clara. Naquela noite, sentada na minha cama, liguei para Dr. Orn Samuel. Doutor, marquei nossa reunião para segunda-feira. Quero revogar minha posição como garantidora no financiamento da casa da minha filha, Dona Maria Clara. A senhora tem certeza absoluta disso? As consequências podem ser irreversíveis. Doutor, tenho 68 anos. Se eu não tomar conta da minha vida agora... Quando vou tomar? Quero também cancelar todos os cartões adicionais vinculados à minha conta e alterar minha conta bancária para que ninguém mais tenha acesso além de mim. Entendi. E sobre as transferências mensais? Cancelar também. Tudo. Quero que minha aposentadoria seja minha. Quero que meu dinheiro seja usado para minha vida. Vou preparar toda a documentação. Mas, Dona Maria Clara, posso sugerir que a senhora converse com seus filhos antes de tomar essas medidas? Doutor, eu passei 35 anos conversando com eles, ensinando valores, dando exemplo, sendo generosa, sendo compreensiva. Chegou a hora de eu conversar comigo mesma e decidir que tipo de vida eu quero ter pelos próximos 20 ou 30 anos. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em muitos anos, não senti culpa por tomar uma decisão que meus filhos não iam gostar. Senti alívio. Senti esperança. Senti que Maria Clara estava finalmente acordando. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma sensação que não experimentava há décadas. A sensação de estar no controle da minha própria vida. Não chorei, não liguei para ninguém pedindo conselhos, não hesitei. Simplesmente me vesti com minha melhor roupa e fui até o escritório do Dr. Samuel para dar início à minha transformação silenciosa. Bom dia, Dona Maria Clara. A senhora está com uma aparência diferente hoje, mas determinada. Estou mesmo, doutor. Estou pronta para fazer todas as mudanças que conversamos por telefone. Dr. Samuel me conhecia há mais de uma década. Ele havia cuidado da minha documentação quando me aposentei. Havia me ajudado com a herança dos meus pais. E sabia exatamente como eu era. Uma mulher que sempre colocava os filhos em primeiro lugar. Que sempre pedia desculpas por incomodar. Que sempre se diminuía nas decisões importantes. Mas naquela manhã, ele estava vendo uma Maria Clara completamente diferente. Doutor, quero que o senhor prepare toda a documentação para revogar minha posição como garantidora no financiamento da casa da Antonella. Quero que tudo seja feito dentro dos prazos legais, com notificação oficial ao banco e a eles. Dona Maria Clara,
Isso significa que eles terão 60 dias para encontrar outro garantidor ou quitar o financiamento. Se não conseguirem, perderão a casa. Eu sei, doutor. E também quero cancelar todas as transferências automáticas que faço mensalmente. Os R$ 500 para Antonella. Os R$ 200 do plano de saúde de Theo e Maitê. E quero cancelar o cartão adicional que está vinculado à minha conta. Dr. Samuel anotou tudo cuidadosamente. Mas eu percebi que ele estava preocupado com alguma coisa. Dona Maria Clara. Posso fazer uma pergunta pessoal? A senhora está tomando essas decisões por raiva ou por reflexão? Doutor, eu passei a vida inteira sendo reflexiva, refletindo sobre o que era melhor para eles, sobre como eu poderia ajudar mais, sobre como ser uma mãe melhor. Chegou a hora de eu refletir sobre o que é melhor para mim. E a raiva? A raiva me mostrou que eu estava sendo desrespeitada há anos e aceitando isso como se fosse normal. Ele assentiu com a cabeça, como quem entendeu perfeitamente. Então vamos começar. Primeiro, vou contatar o banco para iniciar o processo de revogação da garantia. Depois, vamos ao seu banco para cancelar os cartões adicionais e as transferências automáticas. Saímos do escritório dele e fomos direto ao banco. O gerente que me atendeu ficou surpreso com tantas mudanças, mas tratou tudo com profissionalismo. Dona Maria Clara, para cancelar a garantia do financiamento, preciso que a senhora assine estes documentos. O banco enviará uma notificação oficial para os mutuários informando que eles têm 60 dias para regularizar a situação. Assinei cada papel com uma letra firme que eu não usava há anos. Cada assinatura era uma afirmação. Eu sou dona da minha vida. Eu escolho como gastar meu dinheiro. Eu decido quem merece meu apoio financeiro. E sobre os cartões adicionais? Já foram cancelados. As transferências automáticas também foram suspensas. A partir de agora, sua aposentadoria será depositada integralmente na sua conta e ninguém mais terá acesso a ela. Quando saí do banco, senti como se tivesse tirado um peso imenso das costas. Pela primeira vez em décadas, meu dinheiro era realmente meu. Minha aposentadoria não seria mais dividida automaticamente entre duas famílias adultas que podiam se sustentar sozinhas. Dr. Samuel me acompanhou até a porta do banco. Dona Maria Clara, posso dar um conselho? Prepare-se psicologicamente para as reações deles. Quando receberem as notificações, provavelmente vão ficar muito alterados. Doutor, eu me preparei a vida inteira para as reações deles. Me preparei para suas tristezas, suas raivas, suas necessidades, suas emergências. Agora eles que se preparem para as minhas decisões. Voltei para casa e comecei a segunda parte da minha transformação. Organizar minha vida de uma forma que fizesse sentido para mim, não para eles. Fui até meu quarto e abri o guarda-roupa. Há quanto tempo eu não comprava uma roupa nova para mim? Há quanto tempo eu não me olhava no espelho e pensava, hoje vou me arrumar porque quero ficar bonita? Peguei uma agenda que estava guardada há anos e comecei a fazer uma lista de coisas que eu queria fazer, mas que sempre adiava porque estava ocupada resolvendo a vida dos outros. Lista da Maria Clara. Voltar a pintar. Eu pintava quando era jovem. Antes dos filhos. Fazer aulas de dança. Sempre quis aprender. Viajar para a cidade onde nasci. Não voltava há 15 anos. Comprar roupas novas. Reformar a cozinha. Queria trocar os armários há 5 anos. Adotar um gato. Sempre quis. Mas, e se for ruim para as crianças? Fazer novos amigos. Talvez, quem sabe, namorar alguém. Olhei para aquela lista e ri sozinha. Parecia a lista de uma adolescente planejando a vida adulta. Mas era isso mesmo. Aos 68 anos, eu estava finalmente planejando minha vida adulta independente. Liguei para a imobiliária que administrava o aluguel da minha casa na cidade natal. Era uma casa simples de 3 quartos que eu havia herdado dos meus pais e alugava há mais de 10 anos. Boa tarde, aqui é Maria Clara Alves. Eu gostaria de saber quando vence o contrato do inquilino atual da minha casa na Rua das Flores. Dona Maria Clara, que coincidência. O inquilino ligou semana passada dizendo que vai se mudar no final do mês. Ele conseguiu um emprego em outra cidade.
A senhora já tem alguém interessado? Na verdade, estou pensando em retomar a posse da casa. Posso ir visitá-la semana que vem? Claro! A casa está em ótimo estado. O inquilino cuidou muito bem. Quando a senhora quer ir? Marcamos para quinta-feira. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo planos que não envolviam a agenda dos meus filhos, as necessidades dos meus netos ou as emergências financeiras da família. Na terça-feira, Antonella ligou. Pela voz dela, percebi que ainda não tinha recebido a notificação do banco. Oi, mãe. Tudo bem? Olha, o Rafael estava comentando que seria legal se a gente fizesse um almoço em família no próximo domingo, para compensar o Dia das Mães, sabe? Que interessante, Antonella. E o que mudou desde domingo passado? Como assim? Mãe? Domingo passado eu não era bem-vinda porque seria estranho ter duas avós no mesmo almoço. O que mudou agora? Mãe, não foi bem assim. A senhora está magoada por causa daquilo? Foi só uma coincidência infeliz. Antonella, me responde uma coisa. Você me convidou para esse almoço porque quer minha companhia ou porque precisa de alguma coisa? Houve uma pausa. Uma pausa longa demais para ser natural. Mãe, que pergunta é essa? Claro que é porque queremos sua companhia. Então está bem. Eu vou, mas dessa vez quem vai cozinhar é vocês. Eu vou apenas como convidada. Mãe, mas a senhora cozinha tão bem. E a gente ainda não aprendeu a fazer aquele peru que a senhora faz. Antonella, vocês são adultos casados há 8 anos. Vocês comem todos os dias, imagino. Como vocês fazem a comida normalmente? Bem, normalmente a gente pede delivery ou faz coisas simples. Ótimo. Então façam coisas simples para mim também. Ou peçam delivery. Eu vou porque vocês querem minha companhia, não minha cozinha. Mãe, a senhora está estranha desde domingo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Antonella. Eu acordei. Desliguei antes dela conseguir responder. Não estava sendo cruel. Estava sendo clara. Pela primeira vez na vida. Na quarta-feira, fui novamente à academia da terceira idade. Dona Conceição me apresentou para mais amigas do grupo. E eu me senti acolhida de uma forma que não experimentava há anos. Maria Clara, você decidiu o que vai fazer sobre seus filhos? Perguntou Dona Mercedes durante o alongamento. Decidi sim. Vou parar de ser a mãe banco e voltar a ser apenas a mãe. Se eles quiserem minha companhia, terão. Se quiserem meu dinheiro, vão ter que conversar comigo como adultos, explicar para que é e aceitar quando eu disser não. E se eles ficarem bravos? Dona Mercedes. Eles já ficaram indiferentes comigo durante anos. Prefiro que fiquem bravos por eu ter me respeitado do que indiferentes por eu ter me anulado. Depois da academia, fomos todas tomar um café numa padaria perto dali. Era incrível como aquelas mulheres viviam intensamente suas idades. Falavam de projetos, de sonhos, de planos para o futuro. Nenhuma delas se definia apenas como mãe de fulano ou avó de cicrano. Meninas, disse Dona Rosa, vocês sabem que eu estou pensando em fazer uma tatuagem? Todas riram, mas não de zombaria, de alegria genuína. Rosa, que tatuagem você quer fazer? Uma borboleta pequena no pulso, para lembrar que eu me transformei aos 72 anos. Olhei para aquelas mulheres e pensei, eu também me transformei aos 68 anos. Eu também merecia uma borboleta. Na quinta-feira, fui visitar minha casa na cidade natal. Fazia 15 anos que eu não pisava lá. Quando cheguei, quase chorei. Era exatamente como eu lembrava. Pequena, aconchegante, com um quintal cheio de árvores frutíferas que meus pais haviam plantado. A casa está em ótimo estado, Dona Maria Clara. O inquilino cuidou muito bem. Só precisa de uma pintura e talvez trocar algumas torneiras. Caminhei pelos 3 quartos, pela sala simples, pela cozinha que tinha uma janela que dava para o quintal. No quintal, reconheci a jabuticabeira que eu subia quando era criança, a mangueira onde minha mãe pendurava roupas no varal, o canteiro onde meu pai plantava temperos. Quanto custaria para reformar a casa inteira? Pintura, elétrica, encanamento, tudo? Olha, Dona Maria Clara, calculando tudo, uns R$ 8.000 deixariam ela nova em folha.
R$ 8.000. Menos de um ano do dinheiro que eu gastava sustentando meus filhos adultos. Com a economia que eu faria não pagando mais as contas deles, eu poderia reformar minha casa dos sonhos em poucos meses. Quero fazer a reforma. Quando posso começar? A senhora quer mesmo voltar a morar aqui? Quero. Essa cidade é onde eu nasci, onde cresci, onde fui feliz antes de me tornar apenas uma provedora financeira. Quero voltar a ser Maria Clara, não só a mãe da Antonella e do Theo. Voltei para casa naquela tarde com uma sensação de liberdade que não sentia há décadas. Pela primeira vez em anos, eu tinha um projeto próprio, um sonho próprio, uma vida própria. Na sexta-feira de manhã, meu telefone tocou muito cedo. Era Theo, e pela voz dele, percebi que tinha recebido alguma notificação. Mãe, chegou uma carta aqui em casa do banco. Eles estão dizendo que a senhora cancelou nossa garantia do apartamento. Isso é verdade? É verdade, Theo. Como assim, mãe? A senhora não pode fazer isso sem conversar com a gente. Posso sim, Theo. A garantia estava no meu nome, com meu CPF, com minha responsabilidade financeira. Eu tenho todo o direito de cancelar quando quiser. Mas, mãe, se a gente não conseguir outro garantidor, vamos perder o apartamento. Theo, vocês dois trabalham há anos. Vocês têm 38 e 32 anos. Por que precisam de garantidor? Porque a nossa renda não é suficiente para o banco considerar como garantia sozinha. E por que vocês escolheram um apartamento que custa mais do que vocês podem pagar? Silêncio. Porque a resposta era óbvia. Eles escolheram um apartamento mais caro porque sabiam que eu estaria lá para garantir e para ajudar financeiramente quando necessário. Mãe, a senhora não pode abandonar a gente assim. Theo, eu não estou abandonando vocês. Estou parando de sustentar vocês. São coisas diferentes. E o plano de saúde também foi cancelado? Foi. Vocês são adultos, têm empregos, podem fazer seus próprios planos de saúde. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo. Por que a senhora está fazendo isso? Theo, me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você me ligou sem precisar de nada? Quando foi a última vez que você quis me ver só porque sentiu saudade? Outro silêncio. Vou te ajudar a responder. Nunca. Nos últimos anos, vocês só me procuram quando precisam de dinheiro, de favor, de solução para problemas. Eu me tornei a funcionária não remunerada da família, sempre disponível para resolver o que vocês não conseguem resolver sozinhos. Não é assim, mãe. É sim, Theo. E sabe por que eu sei que é assim? Porque domingo passado, quando eu quis participar do Dia das Mães da minha própria família, fui dispensada como inconveniente. Então eu decidi me dispensar definitivamente do papel de solucionadora de problemas. Mãe, a Antonella me contou que a senhora ficou magoada por causa do almoço. Foi só um mal-entendido. Theo, não foi mal-entendido. Foi uma escolha. Vocês escolheram me excluir. Agora eu escolho me incluir na minha própria vida. Desliguei o telefone e, pela primeira vez desde que comecei essa transformação, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio de finalmente ter dito tudo o que precisava dizer. Alívio de ter parado de fingir que estava tudo bem quando não estava. 2 horas depois, Antonella ligou. Estava histérica. Mãe, o que a senhora fez? O banco mandou uma carta dizendo que perdemos a garantia da casa. Eles estão dando 60 dias para encontrarmos outro garantidor ou quitarmos o financiamento. Eu sei, Antonella. Fui eu que cancelei. Como a senhora pode fazer isso? A gente vai perder a casa. Antonella, vocês moram nessa casa há 8 anos. Em algum momento pensaram em como fazer para não depender da garantia da mãe aposentada de vocês. Mãe, isso não é justo. A senhora sempre disse que família se ajuda. E eu ajudei, Antonella. Durante 8 anos eu fui garantidora. Durante anos eu transferi R$ 500 por mês para sua conta. Paguei emergências, presentes, extras. Quando eu precisei de ajuda emocional no domingo passado, onde vocês estavam? Mãe, aquilo foi diferente. Foi, Antonella. Foi diferente porque vocês me trataram como descartável.
E pessoas descartáveis não dão garantias em financiamentos. Mãe, pelo amor de Deus, o que a gente fez para merecer isso? Antonella, vocês não fizeram nada para merecer 8 anos de garantia grátis. 8 anos de R$ 500 mensais grátis. 8 anos de mãe disponível para todas as emergências. E mesmo assim, eu dei tudo isso. O que eu fiz para merecer ser excluída do Dia das Mães? Ela ficou quieta, porque sabia que eu estava certa. Vocês têm 60 dias para resolver isso como adultos. Conversem com o banco, vejam as opções, façam as contas. Façam o que qualquer casal adulto faria. Assumam suas responsabilidades. E se a gente não conseguir? Aí, vocês vão aprender uma lição valiosa, que as ações têm consequências. Que não dá para tratar mal quem nos ajuda e esperar que a ajuda continue para sempre. Desliguei e desliguei o telefone da tomada. Estava cansada de explicar o óbvio para pessoas que se recusavam a entender. Naquela noite, liguei para Dona Conceição. Conceição, você conhece algum pintor bom? Vou reformar uma casa. Claro, querida. Você vai reformar sua casa aí? Não. Vou reformar minha casa lá. Vou me mudar para minha cidade natal. Maria Clara. Que maravilha! Você decidiu mesmo recomeçar. Decidi. Aos 68 anos, vou voltar para casa. Não a casa onde fui mãe, a casa onde fui Maria Clara. 3 semanas depois das notificações do banco, meu telefone não parava de tocar. Era uma sinfonia desesperada de ligações, mensagens de WhatsApp e até e-mails dos meus filhos tentando me convencer a voltar atrás nessa loucura. Mas eu estava firme, mais firme do que jamais estive na vida. A reforma da minha casa na cidade natal já havia começado. Todo dia eu fazia o trajeto de 2 horas para acompanhar o progresso. Os pedreiros, pintores e eletricistas ficaram surpresos com minha energia e determinação. Dona Maria Clara, a senhora está com mais disposição que muito jovem por aí, disse o mestre de obras, um senhor de uns 50 anos que me tratava com um respeito genuíno que eu não recebia há anos. Enquanto isso, na cidade onde morava, eu havia começado minha nova vida. Estava frequentando religiosamente a academia da terceira idade. Fazia parte do grupo de artesanato das terças, e até havia me inscrito em uma aula de dança de salão. Sim, aos 68 anos, eu estava aprendendo a dançar. Maria Clara, você está radiante, disse Dona Mercedes durante nossa caminhada matinal de quinta-feira. Esse brilho no olho é de mulher que tomou as rédeas da própria vida. Estou me sentindo assim mesmo, Mercedes. Pela primeira vez em décadas. Acordo de manhã pensando no que eu quero fazer, não no que os outros precisam que eu faça. Na aula de dança, conheci o seu Antônio, um viúvo de 71 anos que perdeu a esposa há 3 anos. Ele era gentil, educado e tinha um senso de humor que me fazia rir de uma forma que eu havia esquecido que existia. Não era nada romântico ainda. Apenas 2 pessoas da mesma idade que estavam descobrindo que a vida não acaba aos 65 anos. Dona Maria Clara, ele disse após nossa terceira aula juntos. A senhora tem uma leveza que não condiz com sua idade. Parece uma mulher de 50 anos que decidiu viver de verdade. Seu Antônio, é exatamente isso que eu sou, uma mulher que decidiu viver de verdade. Mas nem tudo eram flores. As pressões dos meus filhos estavam se intensificando à medida que o prazo do banco se aproximava. Eles tinham 60 dias para encontrar um novo garantidor, e já haviam se passado 30. As tentativas de me convencer foram evoluindo de súplicas para chantagem emocional, e finalmente para a raiva declarada. Numa terça-feira à tarde, enquanto eu estava escolhendo tintas para a sala da minha nova casa, Theo apareceu no local da reforma. Ele havia dirigido 2 horas para me encontrar. E pela expressão no rosto, não estava nada feliz. Mãe, precisamos conversar. Agora. Oi, Theo! Que surpresa! Está conhecendo minha casa nova? Mãe, pare com essa farsa. A senhora sabe muito bem por que eu estou aqui. O mestre de obras percebeu a tensão e se afastou discretamente. Ficamos sozinhos no quintal, cercados pelas árvores frutíferas da minha infância. Theo, não é farsa. Essa é minha casa.
Aqui eu nasci, aqui eu cresci, e aqui eu vou viver o resto da minha vida. Mãe, a senhora enlouqueceu? Vai abandonar tudo, abandonar a gente, para vir morar nesse fim de mundo? Esse fim de mundo é onde fui feliz antes de me tornar uma mãe que se anulou pelos filhos. E eu não estou abandonando ninguém. Estou parando de sustentar adultos que podem se sustentar sozinhos. Mãe, a gente vai perder o apartamento. Fomos em 3 bancos. Nenhum aceita nossa renda como garantia suficiente. E a Antonella está desesperada com a casa. E o que vocês planejam fazer? O que a gente pode fazer? Sem garantidor. Vamos ter que vender e procurar algo menor, mais barato. A Maitê está chorando todo dia porque vai ter que sair do apartamento que ela decorou com tanto carinho. Theo, me explica uma coisa. Por que a Maitê está chorando pela perda de um apartamento que ela não consegue pagar? Porque a gente se acostumou com aquele padrão de vida. Um padrão de vida sustentado pela aposentadoria da minha mãe. Mãe, a senhora sempre disse que família se ajuda. E eu ajudei Theo. Ajudei durante 10 anos. Quando é que vocês iam começar a se ajudar sozinhos? Ele ficou vermelho de raiva. A senhora mudou, mãe. Não sei o que aconteceu, mas a senhora virou uma pessoa egoísta. Egoísta? Theo, deixa eu te contar o que é egoísmo. Egoísmo é um homem de 38 anos que nunca conseguiu pagar as próprias contas, chamando a mãe de 68 anos de egoísta porque ela decidiu parar de pagar por ele. Não é assim. É sim. Vocês dois são adultos há mais de 15 anos. Em que momento planejavam assumir suas próprias responsabilidades? Quando eu morresse. A pergunta caiu como uma bomba. Theo ficou em silêncio por um longo tempo. Mãe, a gente nunca pensou nisso dessa forma. Claro que não pensaram. Porque era muito cômodo ter uma mãe banco sempre disponível. Mas sabe o que vocês nunca pensaram também? Em como eu me sentia sendo útil apenas quando vocês precisavam de dinheiro. Não é verdade. Theo, quando foi a última vez que você me convidou para jantar na sua casa? Quando foi a última vez que você ligou só para saber como eu estava? Quando foi a última vez que você me deu um presente que não fosse no Dia das Mães ou no meu aniversário? Ele abriu a boca para responder, mas fechou sem dizer nada, porque sabia que eu estava certa. Vocês me transformaram numa funcionária da família, sempre disponível para emergências financeiras, sempre pronta para resolver problemas, sempre compreensiva quando vocês não tinham tempo para mim, mas nunca, nunca, trataram como uma pessoa que também tinha sentimentos e necessidades. Mãe, a gente ama a senhora, amam o que eu fazia por vocês, amam a garantia financeira que eu representava. Mas quando foi que vocês demonstraram amor pela pessoa que eu sou? Theo começou a chorar. Não lágrimas de manipulação, mas lágrimas de quem estava entendendo algo pela primeira vez. Mãe, a gente errou. Eu sei que erramos, mas não pode ser tarde demais para consertar. Não é tarde, Theo. Mas consertar não significa eu voltar a ser a mãe banco de antes. Significa vocês aprenderem a me valorizar como pessoa, não como provedora. O que a gente precisa fazer? Primeiro, vocês precisam resolver seus problemas financeiros como adultos. Procurem apartamentos menores dentro do orçamento de vocês. Cortem gastos supérfluos. Façam o que qualquer casal adulto faria. E depois, se vocês quiserem ter uma mãe na vida de vocês, vocês vão ter que aprender a me tratar como filha que trata mãe, com carinho, respeito e interesse genuíno pela minha felicidade. Theo me abraçou, e pela primeira vez em anos, senti que meu filho estava me abraçando porque queria, não porque precisava de alguma coisa. Mãe, eu vou conversar com a Maitê. A gente vai encontrar um apartamento menor. E eu quero conhecer melhor essa nova vida que a senhora está construindo. Você é sempre bem-vindo, Theo. Mas como filho que visita a mãe porque sente saudade, não como adulto que busca soluções financeiras. Ele foi embora naquela tarde, e eu senti que finalmente havia tido a conversa que precisava ter com pelo menos um dos meus filhos. Mas Antonella era outra história. Na sexta-feira seguinte, recebi uma ligação que me surpreendeu. Era Rafael. Dona Maria Clara. Precisamos conversar. A senhora pode nos receber em casa? Rafael. Minha casa agora é aqui na minha cidade natal.
Se vocês quiserem conversar comigo, terão que vir até aqui. Dona Maria Clara, por favor, sejamos práticos. A senhora sabe que estamos em uma situação difícil. E eu sei que vocês são adultos capazes de resolver situações difíceis. A senhora não entende. Se perdermos a casa, o Lucas vai ter que mudar de escola, deixar os amiguinhos. A chantagem emocional envolvendo meu neto. Eu estava esperando por isso. Rafael, o Lucas se adapta. Crianças são resilientes. Quem não está se adaptando são vocês, que se acostumaram a viver acima das próprias possibilidades. Dona Maria Clara, a senhora sempre foi uma avó tão dedicada. E continuo sendo. Mas ser avó dedicada não significa financiar uma casa que os pais da criança não conseguem pagar. A senhora não quer mais ver seu neto? Claro que quero. Lucas é sempre bem-vindo na minha casa nova. Ele vai adorar a jabuticabeira do quintal. Mas ele vem como neto visitando a avó, não como moeda de troca emocional. Rafael desligou irritado. 2 horas depois, era Antonella quem ligava, chorando. Mãe, como a senhora pode fazer isso com a gente? Somos sua família. Antonella, família se trata com respeito. Vocês me excluíram do Dia das Mães. Me trataram como segunda opção na vida que eu mesma ajudei a construir. Mãe, foi só um mal-entendido. Não foi mal-entendido. Foi uma escolha. E agora eu também estou fazendo minhas escolhas. Que escolhas? A escolha de parar de financiar adultos. A escolha de usar minha aposentadoria para minha felicidade. A escolha de morar onde eu quero, viver como eu quero e me relacionar apenas com pessoas que me valorizam. Mãe, a senhora está sendo cruel. Antonella. Cruel foi me dispensar no Dia das Mães como se eu fosse uma visita inconveniente. Cruel foi me tratar durante anos como uma funcionária da família. Cruel foi me fazer sentir como um peso na vida que eu mesma sustentei. A gente nunca fez a senhora se sentir como um peso. Fizeram sim. Toda vez que vocês cancelavam nossos encontros por compromissos mais importantes. Toda vez que me tratavam como garantida demais para dar valor. Toda vez que só me procuravam quando precisavam de alguma coisa, Antonella chorou mais alto. Mãe, o que a gente precisa fazer para a senhora perdoar a gente? Não é sobre perdão, Antonella. É sobre crescimento. Vocês precisam crescer e aprender a ser adultos independentes. E eu preciso crescer e aprender a ser uma pessoa completa. Não apenas uma mãe. E como a gente vai fazer isso? Vocês vão vender a casa. Procurar algo compatível com sua renda real e aprender a viver dentro das próprias possibilidades. Vão parar de me ver como solução para seus problemas e começar a me ver como uma pessoa que também tem direito à felicidade. E se a gente fizer tudo isso? Aí, talvez, vocês tenham uma mãe na vida de vocês. Não uma garantidora de financiamento, não uma fonte de renda extra, mas uma mãe que vocês visitam porque sentem saudade, que vocês incluem nos planos porque querem a companhia dela. Mãe, a senhora ainda nos ama? A pergunta me pegou desprevenida. Parei por um momento para processar meus sentimentos. Antonella, eu amo vocês. Sempre vou amar, mas eu também me amo. E pela primeira vez na vida, estou colocando meu amor próprio em primeiro lugar. 2 meses depois, recebi uma visita inesperada. Era um sábado de manhã. Eu estava no quintal da minha casa nova regando as plantas que havia replantado, quando vi um carro conhecido estacionando na frente. Era Theo, Maitê, Antonella, Rafael e Lucas. Meu coração acelerou. Não sabia o que esperar. Vovó! Lucas correu até mim e me abraçou com a espontaneidade que só as crianças têm. Que casa linda! Tem árvores de verdade. Tem sim, meu amor. Quer ver a jabuticabeira? Enquanto mostrava o quintal para Lucas, observei meus filhos. Eles estavam diferentes, menos arrogantes, mais humildes. Antonella evitava meu olhar. Rafael parecia constrangido. Mãe, disse Theo. E a gente queria conversar com a senhora. Claro. Vamos sentar na varanda. Nos acomodamos nas cadeiras simples da varanda. A casa estava pequena, mas aconchegante.
Eu havia decorado tudo pensando no meu gosto, nas minhas cores favoritas, no que fazia bem para mim. Mãe, começou Antonella, a gente vendeu a casa. Ah, é? E como foi? Difícil. Tivemos que vender por menos do que valia porque precisávamos resolver logo. Mas conseguimos quitar o financiamento e ainda sobrou um dinheiro para dar entrada num apartamento menor. Que bom, Antonella. Vocês se adaptaram? Sim. O apartamento tem 2 quartos em vez de 3. Lucas teve que mudar de escola, mas ele se adaptou bem. Bem, a gente aprendeu a viver com nossa renda real. Rafael pigarreou. Dona Maria Clara, eu queria pedir desculpas. Pelo que aconteceu no Dia das Mães, pela forma como tratamos a senhora durante esses anos. Obrigadas, Rafael. Aceito suas desculpas. Mãe, disse Theo. Eu e a Maitê também nos mudamos. Encontramos um apartamento de 1 quarto que cabe no nosso orçamento. Está sendo uma experiência educativa. Maitê falou pela primeira vez. Dona Maria Clara, eu também quero pedir desculpas. Eu influenciei o Theo a não valorizar a senhora como deveria. Eu achava que era normal os filhos dependerem financeiramente dos pais, mesmo adultos. E agora? Agora eu entendo que não é normal, que é desrespeitoso, e que a senhora tinha todo o direito de tomar as decisões que tomou. Lucas estava explorando o quintal, alheio à conversa dos adultos. Ele subia na jabuticabeira com a alegria natural das crianças. Vovó, posso comer uma jabuticaba? Pode sim, meu amor, mas cuidado para não cair. Mãe, disse Antonella, a senhora está feliz aqui? Olhei ao redor. Minha casa simples, meu quintal cheio de vida, minha varanda onde eu tomava café todas as manhãs ouvindo passarinhos. Estou muito feliz, Antonella. Pela primeira vez em décadas, estou vivendo para mim. E a gente pode fazer parte dessa vida? Podem, mas de forma diferente. Como filhos que visitam a mãe porque querem, não porque precisam. Como família que se reúne por amor, não por conveniência. A gente aprendeu a lição, mãe, disse Theo. Aprendemos que a senhora não era nossa funcionária, era nossa mãe, e merecia ser tratada como tal. Lucas desceu da árvore e veio correndo até nós. Vovó, posso dormir aqui hoje? Quero ver as estrelas no quintal. Olhei para Antonella, que assentiu com a cabeça. Pode sim, meu amor. Vamos fazer pipoca e contar histórias. Eles ficaram até o final da tarde. Conversamos, rimos. Lucas brincou no quintal. Pela primeira vez em anos, senti que estava com minha família, não sustentando minha família. Quando foram embora, Antonella me abraçou. Mãe, a senhora nos ensinou uma lição que a gente nunca vai esquecer. Obrigada por não ter desistido de nós, mesmo quando a gente não merecia. Eu nunca desistiria de vocês, Antonella, mas precisava ensinar vocês a não desistirem de mim. Naquela noite, sozinha na minha varanda, tomei um chá olhando para as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, me senti completa. Não apenas como mãe, mas como mulher, como Maria Clara, a pessoa que eu era antes de me tornar apenas uma provedora. Tinha 68 anos, uma casa própria, uma aposentadoria que era toda minha, novos amigos, novos hobbies e talvez, quem sabe, novas possibilidades românticas com o seu Antônio. Mas principalmente, tinha algo que não tinha há anos, o respeito dos meus próprios filhos. E isso não tinha preço. 1 ano depois daquele Dia das Mães que mudou tudo, acordo todas as manhãs com o canto dos bem-te-vis que fazem ninhos na mangueira do quintal. É um som que eu havia esquecido que existia, perdido entre anos de despertadores tocando cedo para resolver problemas que não eram meus, telefones tocando com emergências financeiras de filhos adultos e o barulho constante de uma vida vivida para os outros. Agora, o silêncio da manhã é meu. O café que preparo na cozinha pequena mas aconchegante é só meu. O tempo que passo sentada na varanda observando as plantas crescerem é completamente meu. E pela primeira vez em décadas, esse silêncio não é vazio, é cheio de paz. Minha rotina mudou completamente, e cada mudança foi uma escolha consciente de quem eu queria ser aos 68 anos. Acordo às 6 da manhã, não porque alguém precisa de mim,
mas porque gosto de ver o sol nascendo por trás das montanhas que cercam minha cidade natal. Faço meu café em uma caneca que comprei especialmente para mim. Azul claro com flores pequenas. Nada prático, apenas bonito. Durante anos, usei apenas canecas promocionais que sobravam em casa, nunca me preocupando com o que eu gostava. Às segundas, quartas e sextas, vou à academia da terceira idade que descobri aqui na cidade. O grupo é menor que o da cidade grande. Apenas 8 senhoras. Mas a energia é a mesma. Mulheres que decidiram que a vida não acaba aos 60 anos. Dona Luísa, de 74 anos, é a mais animada. Ela perdeu o marido há 5 anos e, em vez de se entregar à tristeza, aprendeu a dirigir e comprou um carro pequeno. Maria Clara, ela me disse na semana passada, liberdade é poder ir ao supermercado quando você quer, não quando algum filho resolve te levar. Às terças e quintas, frequento o grupo de artesanato da igreja local. Aprendi a fazer crochê, bordado e até pintura em tecido. Minhas mãos, que passaram 35 anos limpando hospitais e depois outros tantos anos cozinhando para uma família que não me valorizava, agora criam coisas belas só porque eu quero criar. Na semana passada, terminei uma toalha de mesa com flores bordadas que demorei 3 meses para fazer. É a primeira vez na vida que dedico 3 meses a algo que não tem utilidade prática. Apenas beleza. Os fins de semana são meus favoritos. Sábados pela manhã, vou à feira da cidade. É pequena. Apenas uma praça com umas 20 barracas. Mas tem um charme que as grandes feiras da cidade grande não têm. Todo mundo se conhece. Todo mundo pergunta como você está e realmente espera pela resposta. Seu João, que vende frutas há 30 anos na mesma barraca, sempre separa as melhores jabuticabas para mim. Dona Maria Clara. Essas aqui estão docinhas como a senhora gosta. Domingos são para mim. Completamente para mim. Leio livros que compro numa livraria pequena no centro da cidade. Escuto música no rádio antigo que encontrei no sótão da casa. E às vezes, simplesmente fico na rede que instalei entre 2 árvores do quintal, observando as nuvens passarem. Parece bobo, mas é a primeira vez na vida que posso ficar literalmente sem fazer nada, sem me sentir culpada por não estar resolvendo algum problema de alguém. A casa está exatamente como eu sonhei. A cozinha pequena tem armários brancos que eu escolhi, uma mesa redonda de madeira onde cabem 4 pessoas confortavelmente e uma janela grande que dá para o quintal. Não é moderna. Não impressionaria ninguém no Instagram. Mas é minha. Cada objeto aqui foi escolhido porque eu gostei. Não porque era prático para receber família ou impressionar visitas. No quarto, tenho uma cama de casal só para mim. A primeira vez na vida que tenho uma cama grande só minha. As paredes são azul claro, minha cor favorita, que eu nunca pude usar antes porque não combinava com a decoração ou era muito infantil. A cômoda tem 3 gavetas, uma para roupas íntimas, uma para blusas, uma para calças. Simples assim. Não tenho mais roupas para ocasiões especiais, porque descobri que todos os dias podem ser ocasiões especiais quando você se veste para si mesma. A sala é pequena, mas aconchegante. Um sofá de 2 lugares, uma poltrona onde leio todos os dias, uma estante com livros que estou descobrindo aos poucos. Na parede, fotos da minha infância nesta mesma casa, fotos dos meus pais, e sim, fotos dos meus filhos e do meu neto. Mas agora elas dividem espaço com fotos minhas. Eu na academia, eu no grupo de artesanato, eu sorrindo sozinha no quintal. Pela primeira vez, tenho fotos onde sou a protagonista, não apenas a mãe no fundo segurando uma criança. O dinheiro mudou tudo. Com a economia que faço, não sustentando 2 adultos, consegui reformar completamente a casa em 6 meses. Sobrou dinheiro para comprar móveis novos, eletrodomésticos que eu queria há anos, e até para fazer uma pequena poupança para emergências. Minhas emergências, não as deles. No ano passado, usei parte dessa economia para algo que nunca imaginei que faria. Uma viagem. Fui para a praia com o grupo da terceira idade.
5 dias num hotel simples em uma cidade litorânea a 3 horas daqui. Foi a primeira viagem da minha vida que fiz por prazer, não por obrigação familiar. Dona Mercedes estava certa quando disse que a liberdade financeira não é sobre ter muito dinheiro. É sobre poder usar seu dinheiro para sua felicidade. Antonella e Theo me visitam uma vez por mês, sempre no último domingo. É um acordo que fizemos. Uma visita mensal onde eles vêm porque querem minha companhia, não porque precisam de alguma coisa. No início, as visitas eram tensas. Eles não sabiam como se relacionar comigo fora do contexto de pedidos financeiros ou emergências familiares. Eu também não sabia como ser mãe sem ser provedora. Mas aos poucos, fomos aprendendo. Theo agora me conta sobre o trabalho dele, não para reclamar ou pedir dinheiro, mas porque quer dividir comigo suas pequenas vitórias. Conseguiu uma promoção no mês passado e me ligou só para contar a novidade. Mãe, consegui a vaga de supervisor. Queria que a senhora fosse a primeira a saber. Era a primeira vez em anos que ele me ligava para dividir uma alegria, não um problema. Antonella tem sido mais difícil de reconquistar. Ela ainda carrega mágoa por ter perdido a casa. Ainda acha que eu exagerei na minha reação. Mas aos poucos está entendendo. Na última visita, ela trouxe Lucas e ficou observando enquanto ele brincava livre no quintal. Mãe, eu nunca vi o Lucas tão solto, tão natural. Na cidade grande, ele vive preso no apartamento. É porque aqui ele pode ser criança, respondi. E vocês podem ser adultos, cada um no seu papel. Lucas se adaptou perfeitamente às novas regras. Ele entende que a vovó agora mora longe, mas que quando vem visitar, tem atenção total. Não tenho mais que dividir minha atenção entre ele e os problemas financeiros dos pais. Posso ser só a avó, contar histórias, ensinar ele a subir na jabuticabeira, fazer pipoca no fogão a lenha que instalei no quintal. A mudança mais surpreendente na minha vida foi a social. Na cidade grande, eu não tinha amigos, apenas conhecidos do trabalho que encontrava eventualmente no supermercado. Aqui, construí uma rede de amizades verdadeiras. Mulheres que, como eu, estão redescobrindo quem são fora dos papéis de esposa, mãe, avó. Dona Conceição virou minha melhor amiga. Ela também passou por uma situação parecida com os filhos. Também teve que aprender a dizer não. Também descobriu que a vida pode começar aos 60 e poucos anos. Almoçamos juntas toda quinta-feira. Visitamos exposições na cidade vizinha. E até planejamos uma viagem para o interior de Minas para conhecer as cidades históricas. E tem o seu Antônio. Nossa amizade evoluiu naturalmente para algo mais romântico, mas de uma forma madura, sem pressa, sem drama. Ele me convida para dançar forró na praça aos sábados. Me acompanha na missa de domingo quando tenho vontade de ir. E às vezes jantamos juntos na casa dele ou aqui em casa. Não moramos juntos. Não fazemos planos mirabolantes de futuro. Apenas curtimos a companhia um do outro de forma leve e natural. A Maria Clara. Ele me disse semana passada enquanto tomávamos café na varanda. Você tem uma energia que não combina com sua idade cronológica. Parece uma mulher que acabou de descobrir a liberdade. É exatamente isso, Antônio. Acabei de descobrir a liberdade. Aos 68 anos, descobri que posso viver para mim. A relação com meus filhos agora é baseada em respeito mútuo, não em dependência financeira. Quando eles me ligam, é para saber como estou, como foi minha semana, se preciso de alguma coisa. Quando eu ligo para eles, é pelo mesmo motivo. Não há mais aquela tensão de quem vai pedir o que para quem. No mês passado, Theo me surpreendeu. Ligou numa quarta-feira à noite só para conversar. Mãe, estava aqui lembrando da senhora ensinando eu a andar de bicicleta naquela praça perto de casa. A senhora lembra? Lembrava perfeitamente. Ele tinha 6 anos. Eu estava exausta de trabalhar 2 empregos, mas fiz questão de ensinar. Passamos uma tarde inteira na praça. Eu correndo atrás da bicicleta dele, ele gritando de medo e alegria ao mesmo tempo. Lembro sim, filho. Por que você estava pensando nisso? Porque hoje eu ensinei um sobrinho da Maitê a andar de bicicleta e pensei em como a senhora sempre arrumou tempo para as coisas importantes, mesmo quando não tinha tempo para nada.
Foi a primeira vez em anos que um dos meus filhos reconheceu espontaneamente algum sacrifício que fiz por eles. Não como forma de manipulação ou chantagem, mas como reconhecimento genuíno. Antonella ainda está no processo de entender nossa nova dinâmica. Ela ainda telefona às vezes com aquele tom de voz que usava quando queria alguma coisa. Mas quando percebe que não vou mais responder automaticamente com "Claro, filha, o que você precisa?", ela muda o tom e começa a conversar comigo como duas pessoas adultas. "Mãe", ela me disse na última visita, "eu entendi uma coisa. A senhora não parou de nos amar. A senhora começou a se amar também." Exato. Era exatamente isso. O processo de me redescobrir não foi fácil. Houve momentos de solidão, momentos de dúvida, momentos em que quase voltei atrás. Principalmente nos primeiros meses, quando o telefone tocava com alguma emergência deles, e eu tinha que me segurar para não correr para resolver. Mas cada vez que resistia ao impulso de voltar ao papel de solucionadora de problemas, me sentia mais forte. Hoje, um ano depois, posso dizer que não me arrependo de nada. Nem da decisão de cancelar as garantias, nem da mudança para a cidade natal, nem dos momentos difíceis que enfrentei. Tudo fez parte de um processo de libertação que eu precisava viver. A maior lição que aprendi é que amor materno não pode ser confundido com anulação pessoal. Ser uma boa mãe não significa se transformar numa fonte inesgotável de soluções financeiras. Cuidar dos filhos não significa impedir que eles aprendam a cuidar de si mesmos. Meus filhos hoje são adultos mais maduros, mais responsáveis, mais respeitosos. Não porque eu os forcei a isso, mas porque finalmente tiveram que assumir suas próprias vidas. Theo me contou que ele e Maitê estão economizando para comprar um apartamento maior, desta vez dentro da renda deles, sem precisar de garantidor. Antonella conseguiu uma promoção no trabalho e está orgulhosa de conseguir sustentar a família sem ajuda externa. E eu? Eu finalmente estou vivendo minha vida. Não a vida que sobra depois de resolver os problemas dos outros, mas minha vida plena, inteira, completa. Ontem à tarde, estava regando as plantas do quintal quando o carteiro trouxe uma carta. Era de Lucas, escrita com a letra caprichada de uma criança de 7 anos. "Vovó querida, estou com saudades da sua casa e da jabuticabeira. Mamãe disse que posso ir aí no próximo fim de semana. Vou trazer meu livro novo para você ler para mim na rede. Te amo, vovó. Lucas." Guardei a carta na gaveta onde guardo todas as coisas importantes agora. Não é uma gaveta cheia de documentos de financiamentos ou comprovantes de transferências bancárias. É uma gaveta cheia de cartas do meu neto, fotos com minhas amigas, ingressos das exposições que visitei e um diário que comecei a escrever há 6 meses. No diário, registro meus dias, meus pensamentos, meus planos. Ontem escrevi. Hoje faz exatamente 1 ano que tomei as decisões que mudaram minha vida. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Talvez até mais cedo. Esta manhã, sentada na varanda com meu café na caneca de flores azuis, observando o seu Antônio cuidando das plantas da casa dele do outro lado da rua, ouvindo os passarinhos cantando na mangueira, sentindo a brisa fresca da manhã que vem das montanhas, pensei numa frase que resume perfeitamente minha jornada. Às vezes, o maior recomeço é o silêncio que a gente escolhe manter. O silêncio de não mais correr atrás de quem não nos valoriza. O silêncio de não mais explicar decisões que tomamos para nosso próprio bem. O silêncio de não mais pedir desculpas por finalmente nos colocarmos em primeiro lugar. É um silêncio que não é vazio. É um silêncio cheio de dignidade, de autoestima, de amor próprio. É o silêncio de quem finalmente aprendeu que para amar os outros de forma saudável, primeiro precisamos aprender a nos amar. E neste silêncio escolhido, nesta vida escolhida, nesta casa escolhida, eu finalmente me encontrei. Não a Maria Clara que era apenas mãe, apenas avó, apenas provedora, mas a Maria Clara completa, mulher, amiga, artesã, namorada, sonhadora. Aos 68 anos, finalmente comecei a viver. Estamos curiosos para saber até onde esta história chegou. De onde você está assistindo? Comente abaixo.